da escola Enéas, província de Arruda, participaram da maior Olimpíada Científica do país, a UBMEC. Alguns deles conseguiram passar para a segunda fase. E para falar um pouco sobre essa experiência, eles estiveram aqui nos nossos estúdios. Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, a maior Olimpíada Científica do país. O objetivo é estimular o estudo da matemática. Vamos conversar agora com alguns alunos classificados para a segunda fase. Gabriel, sabia o que as questões eram bem difíceis, né? Algumas eu fui pensando, outras eu já sabia o conteúdo, só que a professora buscou ensinar mais o que ia cair do método, então eu ainda estudei um pouquinho. E por isso algumas foram fáceis e algumas a gente teve que ensinar na hora, porque a gente não tinha aquele conteúdo. Ana, você acha diferente a maneira como você elabora a prova da OBMEC com as outras avaliações que você faz na escola? Assim, a OBMEC é um pouco mais complicada do que a prova paulista, por exemplo. Tipo, pra mim, eu fiquei um pouco mais nervosa na OBMEC, mas o conteúdo é quase o mesmo. Tipo, a gente, como o Gabriel já disse, a professora está falando bem do que cair. Então, O que você percebeu de diferença? é o jeito como a prova é. Tipo, por exemplo, na prova paulista não tem gabarito, já tem. E as questões também era mais sociológico do que outras, por exemplo. A primeira vez que você é classificado para a segunda fase da UBMEC? Se eu me lembro, sim, essa é a primeira vez que eu sou classificada. A favor dos animais. Isso mesmo. Pensando nisso, uma veterinária de Sorocaba trouxe essa ideia com o projeto Tampets, que a população arrecada tampinhas para ajudar animais. Então, pensando nisso, o diretor Rodolfo da escola Enéas França de Arruda trouxe isso para nossos alunos. Então, recebemos ele hoje aqui em nossos estúdios. Estamos aqui com o diretor da escola Enéas França de Arruda e ele vai falar um pouco sobre o projeto Tampets. Obrigado pela presença. Obrigado eu estar aqui com essa oportunidade de falar de um projeto tão importante, que é o projeto Tampets, né? Eu não sei se vocês sabem, eu tenho 4 gatos, né? E um deles foi abandonado na rua. E eu vim há 8 ou 9 anos atrás pegar esse gato em uma mulher que mora 2 ruas aqui para baixo. E ela tem esse trabalho de pegar gatos de rua para tratar e fazer doação. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei a ver essas pessoas que têm esse carinho com os gatos e cachorros de rua de uma outra forma, né? Eu acho que a gente tem que ajudar. E o Tampets é um projeto que eles arrecadam dinheiro para ajudar na castração e na compra de remédios e tratamento desses cachorros e gatos que vivem pelas ruas. Acho que todo mundo aqui tem um gatinho ou um cachorrinho, né? E eu acho que a gente precisa ajudar todas essas pessoas que se organizam e fazem essas ações para ajudar os animais da nossa cidade. Não é verdade? Então, eu acho que o Tampets é uma iniciativa fantástica, que está dando certo. E eu acho que nossa escola faz muito bem em ajudá-los. Mais alguma coisa? Vou lá implantar projetos Tampets aqui na escola Enéas. Como eu percebi que tinha muitos alunos e alunas que gostam de animais, eu tinha certeza de que a arrecadação das tampinhas aqui ia ser um sucesso, porque os alunos iam ficar sensibilizados e iam ajudar essa organização para arrecadar as tampinhas e ajudar os animais de rua. E é o que tem acontecido mesmo.
a gente tem muita arrecadação aqui na escola e eles agradecem muito a nossa colaboração. Como você conheceu o projeto? Eu conheci o projeto através de um cartaz na academia que eu frequento. E eu achei muito legal, porque na academia onde eu frequento, muita gente estava levando. Primeiro eu ficava questionando, o que é esse monte de tampa aqui? Daí o rapaz da academia falou, é um projeto de uma veterinária, junto com um grupo, que eles arrecadam essas tampas para ajudar os animais de rua, né? Aí eu tentei levar esse projeto para a escola onde eu estava em Piedade, não consegui, e aí eu consegui felizmente trazer aqui. Qual é o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é conscientizar as pessoas, né, de que a gente pode ajudar o meio ambiente e ajudar os animais de rua também, né, porque quando a gente pega todo aquele plástico e transforma ele em outros materiais, a gente está ajudando o nosso planeta Terra, que já está reclamando aí com esse calor, com essas tempestades, né? O nosso planeta já está reclamando das ações humanas. Então, acho que toda ação que a gente faz para ajudar o planeta, por menor que ela seja, é bom. Você colocou um projeto na escola no passado. Você percebeu o aumento do ano passado para esse ano? Sim, nós tivemos muito mais arrecadação de tampinhas esse ano do que o ano passado. Muito mais. Porque é legal que o que eu vejo é o seguinte, não são só os alunos que arrecadam, os parentes dos alunos entraram nessa também. Então teve a tia de uma aluna que trouxe 3 sacos desse tamanho de tampinhas. Né? Não foi nem a aluna, foi a tia, porque ela tem o comércio. Então você vê que vai passando, né? Então vai indo além do que a gente tem. Você vai continuar Com certeza. Sempre que eu puder fazer com que esse projeto aconteça na escola, ele vai acontecer. Porque ele ajuda a levar as pessoas uma ideia de conscientização ambiental, né, da questão da reciclagem, e a reciclagem bonita. Por que é uma reciclagem bonita? Porque por trás dessa ação toda existem aí inúmeros animais que vivem em situação difícil nas ruas da cidade e que eles ajudam. Nós adoramos saber sobre o projeto também. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. No meio ambiente e na aprendizagem dos alunos, a Escola Enéas Prestes de Arruda criou o projeto Recicle e Brinque. Os alunos trocam latinhas por arrudinhas e depois brinquedos. E nós recebemos a coordenadora Cláudia nossos estudos para explicar sobre o projeto. E na escola Enéas Prestes de Arruda para entrevistar a coordenadora Cláudia para falar sobre o projeto Recicle e Brinque. Muito obrigado por estar aqui. Vocês pelo convite. Como surgiu o projeto? O projeto Recicle e Brinque já faz um tempo que a escola tem, só que a gente começou ele em 2 partes. Primeiro, era de doação de brinquedos. Aí uma vez no ano, na Semana da Criança, a gente fazia uma feira de brinquedos. Então, ficava o ano inteiro dando brinquedos, aí distribuía a rodinha para toda a escola para ir comprar o que quisesse no dia da feira do brinquedo. E junto com isso a gente fazia o projeto da latinha. A gente arrecadava latinha, com dinheiro fazia coisas para a escola, não eram 2 coisas juntas. Aí a gente teve ideia, por que a gente não faz assim? Entrega a latinha, da latinha ele recebe dinheirinho e com o dinheirinho vai na lojinha comprar. Então a gente uniu os 2 projetos. E aí surgiu a ideia de fazer Recicle e Brinque, porque você recicla a latinha, troca por arrudinha e aí você vai na lojinha e gasta lá o seu dinheirinho.
essa ideia de fazer essa feira de brinquedos e foi tirada de uma outra escola, que tinha uma amiga lá que fazia isso aí na escola dela. Daí a gente começou a fazer também, ela falava que era super legal, que dava super certo, a gente tentou um ano, foi super legal. Aí tentou no outro ano de novo. Só que a escola tinha, além desse projeto que a gente trouxe, tinha da latinha já, que já acontecia. E o objetivo da latinha, na verdade, era premiar a sala no final do ano, um passeio, da sala que mais trouxe latinhas. Então era feita durante todo o ano as tabelas para no final somar qual foi a sala da escola toda que mais arrecadou latinha. Daí recebia um troféu, a sala toda, e um passeio. E aí a gente tentou juntar essas duas coisas, e a primeira vez que aconteceu isso foi em 2021. Então são 3 anos que a gente juntou latinha, arrudinha e lojinha, né? Então fazem só 3 anos que começamos assim, com tudo junto. A gente está aprimorando ainda o projeto. Qual era a minha ideia? A minha ideia era, então se você tem 50 arrudinhas, e você não quer gastar tudo, então você podia economizar, ir lá, gastava 10 e guardava 40. Mas como eu não tenho esse controle, fiz muita gente com muita arrudinha, e também a lojinha, o que acontece? No começo do ano a gente abre uma campanha de doação de brinquedos, só que tem muita gente que doa, só que também tem muita gente que não doa. E daí durante o ano vai vendendo as coisas da lojinha e vai acabando as coisas. Então o que a gente faz agora? Vende a latinha e com o dinheiro da latinha a gente vai, compra e vai deixando a lojinha lá. Então na lojinha tem coisas que são semi-novas e tem coisas novas. Então as coisas novas custam um pouco mais caro do que as semi-novas, né? Mas tem de tudo, tem brinquedo, tem a parte de papelaria, que vocês gostam muito, né? Que é adesivo, cadernetinha. Então a gente foi aprimorando, mas a ideia era que se você quisesse poupar o seu dinheiro, então às vezes a pessoa trouxe 100 latinha, tem 10 arrudinhas, só que ela quer alguma coisa que custa 20 arrudinha. Então ela poderia guardar os 10, trazer mais 100 latinhas para pegar mais 10 para comprar o que ela quer. A ideia é chegar nesse ponto aí, né? Não conseguimos, mas a gente vai chegar lá. Qual é o objetivo do projeto? São 2 coisas. Falar da reciclagem, né? Então, assim, estava lá contando quantos quilos de latinha a gente já tirou para reaproveitar. Teve anos aí que foram toneladas que a gente fez de arrecadação. Aí esse ano está bem baixo, né? Eu estava somando lá, acho que deu 500 quilos de latinha no ano todo. Tá pouco. O ano passado, que foi pouco, deu 950 quilos. Agora a gente já está em novembro, está encerrando, né? Então foi menos do que o ano passado. Então só foi 500 quilos, é pouco. A gente já chegou a arrecadar 3 toneladas de latinha. E o brinquedo, que se perguntou da latinha, Qual é o objetivo? então, era a questão da reciclagem e a questão do dinheiro, de brincar de sistema monetário, de saber quantas latinhas eu preciso trazer para comprar algo lá que custa 20 arrudinhas, quantas latinhas eu preciso trazer? E aí, com 20 arrudinhas, o que eu consigo comprar? Tem que ficar fazendo conta lá. Ah, esse aqui custa 30 arrudinhas, não consigo. Ah, esse aqui é 10 arrudinhas, então se eu gasto 10 arrudinhas mais 10 arrudinhas, eu gasto 20 arrudinhas. Então, era matemática, cálculo mental. Aplicada essas criativas? Não, diminuição. Esse ano foi um dos anos que a gente menos arrecadou desde que começou. Você tem ideia de quantas criativas foram recomendadas? Então foram, eu estava somando lá agora, não chegou a 500 quilos ainda. Como eu falei, ano passado foram 950 quilos, esse ano a gente não chegou nem aos 500 ainda. Mas teve anos atrás aí que passou de tonelada, 3 toneladas, que são 3.000 quilos, né, de latinha. Então esse ano está bem baixa a participação dos alunos na questão da latinha. Quem faz a contagem da latinha? Os alunos, assim com as professoras lá, né, no
pátio, contam a latinha e depois fazem um registro lá na tabela. E no dia que eu abro a lojinha, a gente converte as latinhas em arrudinhas para pegar o dinheirinho para gastar na lojinha. Então, no começo do ano, a comunidade participa bastante, porque a gente faz bastante campanha de doação de brinquedos. Mas depois, por um certo período, para a doação. E é uma pena, né? Porque quanto mais coisas eu tenho na lojinha, mais possibilidades eu tenho de abrir, das pessoas fazerem poupança, de guardar o dinheiro para gastar. Mas ainda não cheguei nesse nível aí, não consegui fazer isso ainda. E a da latinha, assim, tem gente que fala pra mim assim, mas Cláudia, só latinha, em casa ninguém toma cerveja. Mas não é de cerveja, é latinha. Pode ser latinha de refrigerante. Tem alunos que falam assim, olha, lá em casa ninguém toma refrigerante na latinha. Mas aí eu pedi para todo mundo da família, pedi para todos os vizinhos, e aí consegue trazer 50, 60 latinhas, ficar juntando para trazer. Então, vai também do empenho todo mundo que quer entrar na lojinha gastar e arrumar um jeito de arrecadar latinha, né? Qual produto que mais sai da lojinha? Na lojinha, agora de momento é os espetinhos de mão, que tem bastante lá, adesivo, card, porque é 2 aldinhas, então 20 latinhas você paga 2 aldinhas. Então, aí você ganha 2 aldinhas. E o pacotinho do card está 2 aldinhas. Então, uma coisa que eu consegui fazer esse ano foi, então se ele tem 6 aldinhas e quer comprar 3 pacotinhos de card, ele consegue levar 3 pacotinhos de card. Há um tempo atrás eu não conseguia fazer isso, eu tinha que comprar. Se ele tivesse até 10 aldinhas, uma coisa na lojinha. Eu tinha que procurar alguma coisa que era de 10 aldinhas. Hoje, se ele quiser 5 pacotinhos de carne, ele pode levar 5 pacotinhos de carne. Então, você já conseguiu, já evoluiu. Mas hoje o que sai mais é. Tem também a agendinha com caneta gel também, que as meninas compram bastante. O que é feito com o valor arrecadado? Então, se eu tivesse muita doação de brinquedos da comunidade, eu gastaria menos o valor arrecadado da latinha. A gente vende as latinhas, com o dinheiro que o cara paga, né, nas latinhas, no alumínio, eu vou numa loja e compro coisas para pôr na lojinha. Então, esse ano, praticamente, tudo que entrou foi colocado na lojinha. Agora que veio buscar um pacote lá, um sacão, né, um bag, ele pesou lá, deu acho que 60 quilos de latinha, e esse dinheiro vai ficar lá para a PM da escola, porque assim, essa semana, a última semana que a gente vai abrir a lojinha, né? Então eu não vou mais gastar com brinquedo, com nada, o dinheiro da lojinha. Então esse ano ficou 300 reais, acho que vai ficar lá na PM. Normalmente o que o diretor faz no começo do ano? Às vezes precisa de alguma coisa. Tem um senhor alfabeto para o projeto do primeiro ano, aí a gente pega esse dinheiro para comprar os bonequinhos lá para começar o projeto. A gente aproveita esse dinheiro lá, vai aproveitar agora lá no início do ano letivo de 2024. Ele fica lá guardadinho lá na PM. Muito obrigada por participar desse canal. Obrigada a vocês pelo convite. Espero que vocês se envolvam no ano, né? Projeto Latinha aí, para a gente aumentar esse número de latinhas aí tiradas da natureza. É importante. É o título do livro do professor Rodolfo de Mello, o nosso convidado de hoje. Leitura muito legal, que era entrar nesse universo encantado de conhecer histórias e imaginar o que estava escrito. Então, desde pequenininho, eu decidi que ia escrever um livro. E aí eu comecei a escrever coisas da vida. Segunda pergunta. Em qual momento você passou a se intitular escritor? Neste mesmo instante, não, na verdade, quando eu comecei a perceber na faculdade
E as coisas que eu escrevia como um desabafo, ou às vezes como um lugar seguro para as minhas memórias, eram, na verdade, textos construídos com alguma técnica de escrita. Terceira pergunta. Você pensa em deixar a sala e ter a escrita como seu trabalho? Não, eu acho que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu não pensava em ser professor. Eu achava que era uma coisa de maluco. E aí, eu fui fazer o estágio da faculdade. No estágio da faculdade, eu precisava obrigatoriamente ir para a sala de aula. E quando eu cheguei na sala de aula, foi o auge da minha vida. Eu fiquei encantado pela ação de ensinar. Assim. Como eu era de arte, era uma arte também de ensinar. Eu fiquei apaixonado. Eu não imagino sair da sala, mesmo que eu fique famoso e rico. Até a página 2. Quando eu ficar famoso e rico, a gente vê. Pergunta 4. Como é a sua rotina para escrever? Você tem uma rotina ou você escreve quando está inspirado? Sempre tive inspiração. Às vezes a inspiração vem na hora que eu estou almoçando, às vezes vem na hora que a gente está na aula, e aí eu gravo aquele pensamento que eu tive, uma frase que eu tive, e aí eu deixo ali na minha memória, e assim que eu consigo um minutinho eu vou lá e escrevo alguma coisa. Às vezes eu deixo registrado no celular, às vezes eu deixo na agenda, às vezes eu coloco direto no computador para começar a escrever algo a partir dali. Falando na escrita em si, o que você mais gosta de escrever? Poesia. Acho que viver é poético. Quando a gente está aqui, quando a gente está fazendo as nossas aulas, por exemplo, eu acho que é uma grande poesia. Até quando a gente está pedindo muito silêncio com os amigos. Por quê? Porque a poesia está em todos os lugares da nossa vida. Aí a gente vai pensar um pouco sobre a diferença do que é um poema e uma poesia. Eu vou dizer que poema é verso, é uma construção literária, tem técnica de escrita, eu tenho parâmetros de escrita, tamanhos de frase, tem uma coisa que a gente chama de quadra, cestilha, como no cordel, por exemplo. Quando eu escrevo versos em cordel, eu preciso pensar em que tamanho eu vou fazer esse verso, sobre o que eu estou falando, qual é a minha organização verbal, a minha organização de frases. Se eu vou escrever em quadra, por exemplo, eu tenho que ter 4 frases na minha estrofe. Se eu vou escrever em cestilha, eu tenho 6 frases na minha estrofe, no meu verso. Então, essa é a minha composição. Você já pensou em escrever para o público infantil? Sim, a gente tem uma história. Lembra que eu disse que era... não concluí o pensamento anterior. Poema seria assim. A poesia, ela está no nosso dia a dia. Quando eu acordo de manhã, que eu sento no carro para dirigir até a escola, eu vejo um grande e lindo sol brilhando à minha frente, é uma poesia do meu dia. Quando a gente está aqui na sala e a gente faz acontecer uma cena ou um dia muito legal, é poético. Porque a gente sai daqui lembrando da aula. E esse é um lugar bacana, né? Quando a gente tem uma aula legal e a gente vai para casa pensando sobre ela, isso é muito poético. E aí, falando sobre o público infantil, dentro de uma sala de aula, aqui do Enéas surgiu uma história que vai virar livro, que eu vou fazer o texto e que a nossa coordenadora Cláudia vai fazer a ilustração. Pergunta 7. Você pode falar um pouco sobre a obra? O que você escreve? O que escrevo para ele? O que escrevo para ele é uma obra romântica. Então é um romance escrito em poesias e cartas. Eu tenho uma obra poética, romântica, onde falo sobre o que é o imaginário do amor, o amor de quando a gente é criança, como que a gente acredita no amor quando a gente é criança, e quando a gente cresce, no que vai se transformando esse amor, qual é o nosso entendimento de mundo, será que o amor é sempre de casamento, é sempre de namoro, ou eu posso amar os meus amigos e a minha família tranquilamente, e entender a diferença desses amores? O livro fala sobre isso, sobre amar tanto, 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 que a gente cria um imaginário do amor. E aí o que eu escrevo para ele está relacionado a isso, a esse amor que é perfeito. Pergunta 8. Gostaria que falasse um pouco sobre o mercado de trabalho para os novos escritores.
sobre os principais desafios para quem quer publicar. O mercado de trabalho é muito amplo para escritores, porque existem várias vertentes de escrita. Eu posso escrever para a escola, eu posso escrever para a faculdade, posso escrever curiosidades do mundo, poesia, como é o meu caso, histórias infantis. Pensando na amplitude do mercado, a gente tem vários campos por onde a gente pode passar e por onde a gente pode brilhar para publicar o livro. Mas o processo de publicação do livro ele é um pouquinho mais complicado. Primeiro eu tenho que saber para que público eu estou escrevendo, e quando eu vou publicar um livro eu preciso pesquisar muito bem o público que eu quero atingir e aí fazer a minha propaganda em cima desse público antes da publicação. Procurar uma editora que tenha um caráter dentro da minha linha de escrita, por exemplo. Fantasia. Quem já ouviu falar em Harry Potter? Né? Quando a autora foi escrever, ela foi negada 9 vezes. Ou foi 19, não lembro bem. Ela foi negada várias vezes. E as pessoas não acreditavam no livro. Mas não era que a história dela era ruim. É que aquela editora não tinha o perfil daquela história. E quando ela leva na editora Rocco, a editora Rocco faz a publicação e vira um sucesso mundial. Porque daí tem propaganda, publicidade, tem eventos sobre o livro e todos voltados para o público que gostava do Harry Potter. Quem é o público que gosta mais de fantasia? O público infantil. A gente que é criança, a gente gosta muito de fantasia, de contos de fadas, de herói, de histórias de batalha, de salvamento, não é isso? Então a gente tem que procurar tudo isso. A editora correta, que já tem experiência na nossa área de escrita, o público que a gente quer atingir e aí entrar para o mercado sabendo o que fazer. Quais são os seus projetos futuros? O meu projeto futuro é me especializar cada vez mais na escrita e para a minha vida acadêmica mesmo, para a minha vida pedagógica, saber mais e mais sobre o que eu estou falando, entender cada vez mais as turmas, para que seja sempre uma aula divertida. E pensando em literatura, escrever mais para todos os públicos que eu conseguir, não me prender em uma caixa, sabe? Escrever sobre tudo que eu gosto e que eu acho que as pessoas gostam. Imagine possuir um passaporte da leitura, pois pensando nisso, uma professora da escola Enéas Proença de Arruda desenvolveu com os seus alunos o passaporte da leitura. E para falar sobre isso, nós receberemos em nossos estúdios a professora Priscila. Nossa convidada de hoje é a professora Priscila, do quinto ano A da Escola Enéas Proença também. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. A professora Priscila desenvolveu com seus alunos um passaporte da leitura. Por que você criou o passaporte da leitura? O passaporte da leitura, ele é agregado a essa maleta literária, ó, que nada mais é, lembram daquela sacolinha literária que todos vocês levam um livrinho? Então, eu fiz a maleta literária, porque é uma maleta que a gente leva nas viagens de mão, né? E com ele, vocês sabem que quando a gente faz a leitura, a gente lê bastante, a gente viaja, não viaja? Então esse aqui, ó, é o passaporte da leitura. Como que ele funciona? Um aluno da semana leva o livro e a maleta. E dentro dele, ele faz a ficha técnica do livro. Se ele leu e fez a indicação, aqui no passaporte, ó, tem a fotinho de vocês, dos alunos, é igual um passaporte de verdade. Quando você vai viajar para fora do país. Daí, ó, você pode desenhar sobre o livro ou escrever um resuminho sobre o livro. Cada vez que você faz, você apresenta na data certa, combinada,
você ganha um selo, um carimbo. Deixa eu pegar um aqui que tem carimbo. Aqui, ó. Você ganha um selinho, um carimbinho. Porque você foi aprovado aquela semana. Por que eu fiz isso? Para incentivar a leitura dos alunos. No livro, não ficar na mochila ali de qualquer jeito. Certo? Como funciona o passaporte da leitura? Então, uma vez na semana, eu escolho um livro, um aluno. Eu faço um sorteio. Certo? E esse aluno vai levar, vai ler e vai preencher aqui a ficha técnica. A ficha técnica e vai apresentar o resumo do livro. Quando ele faz o resumo, está tudo ok, ele ganha aqui, ó, um selinho e está de parabéns, pronto para pegar outro livro e viajar pela leitura. Eles ficaram primeiro, eu apresentei para eles que eu tinha um projeto de leitura, expliquei que era para incentivar a leitura e falei que tinha um passaporte. Eu apresentei o passaporte, expliquei como que é um passaporte, né? Que o passaporte verdadeiro a gente precisa para usar em outros países. Né? Por exemplo, eu vou lá para os Estados Unidos, eu sou brasileira, então eu tenho um passaporte, eu preciso apresentar lá nos Estados Unidos. E o passaporte, esse aqui, eu expliquei para eles que vai ser assim, cada leitura eles iam ganhar um selo e no final eles iam estar aptos para passar para uma outra fase, que é o 6º ano. Então quem não tem, eu brinquei com eles, quem não tem um passaporte completo não pode passar por outro. E primeiro eles ficaram nervosos, meu Deus, como que vai fazer, eu não consigo, né? Mas eles ficaram bem entusiasmados. E muitos deles também pegaram o gosto pela leitura. Você percebeu alguma melhora na escrita e na interpretação desses alunos? Sim. Percebi sim que muitos deles, alguns, né? Alguns deles, eles não tinham esse hábito da leitura. Por não ler muito, eles não produziam bons textos. O vocabulário era bem fraquinho, assim, sabe? Não tinha uma repetição de palavras legal, né? E depois que eu comecei com esse projeto, eles avançaram. Eles tiveram uma boa melhora, uma melhora significativa, tanto na leitura quanto na escrita. Você acredita que esse projeto interfere nos resultados? Sim, sim. Por quê? Por que eu acho? Porque através desta aqui, ó, na ficha, eles têm que fazer um resumo. O que é um resumo? Você vai explicar, mas não é um resumo assim escrito. Eles tinham que me explicar a história, o que aconteceu na história. Então é a interpretação. E no 5º ano, a gente lê bastante, são bastante textos que precisam da compreensão do aluno. Por que você acha que é importante o hábito da leitura? Por que é importante o hábito da leitura? Eu, como professora, eu acredito que o hábito da leitura tem que vir desde pequenininho, desde bebezinho, mexer nos livros, conhecer, porque você vai desenvolver a imaginação. Quem aqui já viajou para a Grécia? Ninguém. Né? E para o Egito? Ninguém. E quando a gente lê os livros, além de estar desenvolvendo a leitura, a compreensão, você vai começar a imaginar como que é. Ninguém aqui nunca foi para o Egito, mas todo mundo sabe que lá tem pirâmides, não é? Onde que nós sabemos? Através dos livros. Muito obrigada pela pergunta. Eu que agradeço. No período integral, existem alguns clubes juvenis, como dança, capoeira, futsal e alguns outros jogos. Nós recebemos aqui no nosso estúdio alguns alunos que fazem esses clubes juvenis. São grupos temáticos criados e organizados pelos estudantes, com apoio de professores da gestão escolar.
A Escola Enéas tem vários clubes juvenis e para falar um pouco sobre eles, estamos recebendo aqui alguns participantes desses clubes. Obrigado pela presença. Como organizar o clube de dança? Eu vou falar uma assim. O diretor faz com a gente, com ajudas e outros particulares, a gente consegue fazer melhor. Você pratica dança fora da escola? Sim, pratico sabateado. Mais ou menos? Não. Maria Ricardo, você acha que deveria ter alguma mudança no clube para melhorar? Qual modalidade de dança é mais preferida de tudo? Acho que Lucas, A maioria dos meninos preferem futebol. Por que você escolheu sempre quando eu fui desde quando eu estava aqui no terceiro ano, eu via fazer, ano que vem, você tem a intenção de continuar com ela? Com certeza. Tita, existe alguma exigência para fazer parte do clube? Sim. Quem fiscaliza? A gente mesmo. O que você acha que poderia ser feito para melhorar o clube? Nada, já tá ótimo. Vinícius, existe muita procura para o clube de futebol. Existe muita procura para o clube de futebol? sim, tem gente que gosta de entrar quando ela tá cheia. Os alunos levam a sério o clube? Não, só alguns. Qual a importância da capoeira para você? A importância da capoeira para mim é mostrar uma cultura para as outras pessoas que não sabem, como ensinar alguns golpes novos. Você pratica capoeira fora do ambiente escolar? Sim, pratico sim, desde os meus 2 anos. Obrigada pela presença.